Olá pessoal, estamos com mais um episódio aqui e hoje estamos com a doutora Fran Paiva. Tudo bom, Fran? Obrigado por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. E hoje vamos falar um pouquinho, como vocês já sabem, esse aqui é um podcast para trazer pessoas de Ouro Preto e região. A Fran não é de Ouro Preto, mas é nossa vizinha aqui de cidade, é de Jaru, mas ela tem muita coisa para compartilhar com a gente. Então, você sabe, esse podcast, o intuito é trazer pessoas que têm algo a agregar, que são pessoas que têm uma trajetória profissional, uma trajetória de vida. Com certeza vão sentar pessoas aqui que vão agregar para vocês de conhecimento e principalmente mostrar para vocês que é possível você alcançar um sucesso profissional, você alcançar coisas melhores na sua vida. E eu tenho certeza que a Fran vai compartilhar um pouquinho da história dela hoje e vai impactar você. Então, vou apresentar um pouco agora ela para vocês. Hoje, no Papo de Ouro, tenho o prazer de receber uma mulher incrível, que transformou seus sonhos em realidade e se tornou uma referência em sua área. Franciane Moreira Paiva, ou simplesmente Fran Paiva, natural de Resplendor, Minas Gerais, mas rondoniense de coração desde os 9 anos. Fran é cirurgiã dentista com atuação em estética e reabilitação oral. Seu trabalho vai além de desenvolver sorrisos. Ela resgata funções, estética e, principalmente, a autoestima de seus pacientes. Além disso, Fran é professora acadêmica e fundadora de uma instituição de ensino de pós-graduação, onde tem impactado a formação de novos profissionais. Com metas ousadas, ela busca tornar sua escola a maior do estado de Rondônia e referência de ensino odontológico e atendimento clínico. Com uma trajetória marcada por sonhos, desafios e conquistas, Fran é a prova viva de que determinação e coragem pode nos levar a lugares inimagináveis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o texto ficou muito interessante. Só falei verdade, é o que eu costumo falar aqui para o pessoal. Então, se apresente para o pessoal, fale agora das suas palavras, quem é a Fran. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu costumo falar que eu sou sempre cobaia dos meus amigos, e eu me considero amiga e próxima, porque a gente tem um projeto junto aí também. Então, eu acho que a gente precisa se apoiar, e essa rede de apoio ela é muito importante. Agradeço né? por isso. Então, eu fiquei extremamente lisonjeada com o convite, e conte para qualquer outra ideia mirabolante que tiver, a gente está junto. Eu costumo estar sempre embarcando aí nesses projetos que a gente precisa disso. E daqui uns 10 anos, na hora que o podcast estiver assim, bem famoso, assim, aí eu olhar para trás e falar assim, olha, eu fiz Você parte... já vai ter ido aqui várias vezes, né? Eu fiz parte desse negócio lá no começo, lá na hora que começou, eu estava lá. Então, de fato, eu acho que o texto resume um pouco disso daí. A gente está aí batalhando aí desde alguns anos na odontologia, na parte de gestão, de empreendedorismo, na parte da docência. A gente dá pitaco um pouquinho em cada área aí. E o que eu puder agregar dentro um pouco da minha história aí, vai ser legal bater esse papo com você. Com certeza você tem muito a agregar. Bom, é isso, já apresentamos. Então vamos começar a conversar um pouquinho. E eu gosto de começar, porque os profissionais, as pessoas que têm vindo aqui, sempre falo, são pessoas que já têm um certo sucesso profissional, que é o seu caso, e eu gosto de saber como tudo começou, porque eu acho que isso é o que mostra para as pessoas que, independente de onde elas estão, elas conseguem alcançar, se assim for da vontade, se ela batalhar, né? E a primeira pergunta que eu queria saber, porque assim, eu também, por mais que você desde pequena mora aqui em Rondônia, né? Mas eu também vim do grande centro, né? São Paulo, no caso você Minas. Por que a sua família migrou de Minas para cá? Por que vocês vieram para Rondônia? Olha, na época que a gente saiu de Minas estava enfrentando um período de seca muito grande e houve uma desvalorização muito grande. Estava num pico de desvalorização e meu pai imaginou assim, se a gente continuar aqui, isso é uma coisa que até ele fala com a gente, falou assim, eu não poderia ter dado para vocês, isso até a questão de ensino e tudo, eu não conseguiria ter dado para vocês lá o que eu consegui dar para vocês aqui. Então a gente vendeu tudo que tinha lá e acaba que na época, há 30 anos atrás, acaba que era muito mais valorizado comprar coisas aqui. Então o que tinha lá dobrou, triplicou o que estava aqui, meu pai começou do zero, digamos assim, aqui. E daí foi onde tudo começou. E aí começa a minha trajetória também na parte de estudo, né? Porque a gente foi para o sítio, a gente tem, o nosso sítio é a uns 10, 15 quilômetros da cidade de Jaru, então 30 minutinhos de Jaru. Inicialmente a gente foi residir,
eu comecei e terminei a minha 4ª série numa escolinha que tinha próxima de casa. E a partir de então eu falo que nunca mais eu morei com os meus pais, porque daí eu já saí para estudar. Então daí já começou o trajeto em si. Eu já fui morar na casa de uma tia, terminei até o ensino médio, depois veio faculdade, fui para Porto Velho, morei na casa de uma família que eu conheci em dezembro para mudar em janeiro, morei os 4 anos da faculdade, ia de bicicleta para a faculdade, então quantas vezes já tomava banho de chuva, carro passava e jogava lama, você todo de branco com a maletinha da faculdade. Então, a história da faculdade também, ela é assim, as pessoas às vezes brincam assim, nossa, minha faculdade foi os melhores anos da minha vida. Eu costumo dizer que os meus foram os anos, acho que... prova mesmo. Tem, assim, 4 anos, assim... É isso mesmo que você quer ver? Eu tô te provando. Às vezes eu vinha para casa e voltava de férias chorando. E meu pai, não, vai voltar, volta, tem que terminar, começou, agora termina. Porque era assim, foram 4 anos, assim, de luta. Então, até a faculdade e a história da nossa vinda para cá foi meio que em torno disso. Hoje, quando a gente vê pessoas, assim, que venceram na sua área profissional e estão, né, crescendo, que é o seu caso também, eu sempre pergunto, eu tenho uma visão que eu acho que eu sei, assim, eu tenho a minha opinião, mas a Fran na infância, na escola ali, os primeiros anos, era a menina nerd ou era a bagunceira? Ou a... Olha, eu não Você era do meio, não era eu era do meio. Eu era aquela que ficava no fundão, mas não era o fundão que tirava nota ruim. Era o fundão daqueles que, por exemplo, na escola eu era muito tímida, então tinha o meu grupinho. Na faculdade, eu vim da roça, então... Eu me juntei com as pessoas que eram mais simples. Então, tinha a filha do desembargador que sentava lá na frente, que era toda chiquetosa e tal. A minha tribo era uma tribo que ficava mais no fundo, mas era também estudiosa tanto quanto. Então, assim, nunca fui de gabaritar 10, 10, 10, mas eu estava sempre do meio para mais. E eu estava sempre ali na minha turminha, que a minha turminha, né, a gente acaba se identificando com pessoas que estavam ali. Mas não era da turma da bagunça, mas ficava no fundão. Antes de ser dentista, o que você chegou a... Você trabalhou em outras coisas? Você fez outras coisas? Ou até você se formar, o foco seu e dos seus pais para vocês foram os estudos de fato? Não, foi sempre o estudo. Tanto é que o meu pai sempre falava que isso era algo que ele iria nos dar. E isso ele fala porque foi para mim e para os meus outros 2 irmãos, que era algo que ninguém podia tirar. Então, a gente sempre foi criado esse sempre foi o lema do meu pai. Então, para a gente se dedicar 100% a estudar, então, até mesmo porque o meu ensino na faculdade em si, ele era integral. Então, eu estudava o dia inteiro. Então, também não tinha nem como, não tinha essa opção de curso noturno, como tem hoje, né? Então, era o dia inteiro estudando ali. E durante o ensino médio, estava na casa de uma tia, morava na casa de uma tia, então estudava o período da tarde, de manhã ajudava nas coisas de casa, então nunca teve essa questão de trabalho. Trabalhar fora, né? Até mesmo porque a faculdade em si foi integral, né? Então estava o dia inteiro na faculdade. Na sua época eram 5, hoje são 5 anos? Eram 4 anos, 4 anos integral. Hoje ele é 5, um período só noturno, né? Que se torna, acabou que em carga horária era maior. Então. Era maior. O que despertou o seu interesse? Quando que você decidiu que você iria estudar odontologia? Não é de família, seus pais não... Não. Você falou que veio da roça, né? Então seus pais não são. Mas seu irmão é? Seus 2 irmãos... Só que eu sou a mais velha. Meus irmãos vieram depois. Então você formou primeiro. Foi. Na minha família em si, eu acho que eu fui uma das primeiras a cursar e a fazer o ensino superior. Isso no âmbito geral, da minha família no modo geral, além da minha casa. Né? Do pai. Isso, da família da minha mãe, família do meu pai. Então eu meio que abri o caminho. Depois de mim, abriu a porteira. Me decepcionou, e a galera... Você puxou bem a galera. E a galera foi lá pra cima. Né? Depois disso a galera veio. E na época, tanto aqui quanto acredito aqui em Ouro Preto também, em Jaru, tinha aqueles cursos que eram... O ensino médio é aquele que era uma vez na semana, que era no sítio. Meu pai falou assim, não, você não vai fazer isso, eu quero que você estuda todo dia. Aí eu fui morar na casa da minha tia. Foco em preparar vocês mesmo. Exatamente. A faculdade em si que tinha na época, se eu não me engano, era só pedagogia, e era aquela faculdade que era meio que à distância, meio EAD. Meu pai falou assim, filha, eu não quero que você faça isso daqui. E aí, na época, ele estava fazendo um tratamento odontológico com uma dentista, e aí ele chegou em casa e me sugeriu.
Ele falou assim, olha, você não acha que é uma profissão legal? Vamos, um dia que eu for no consultório, você vai comigo para você ver como é que é. Quem sabe você se interessa. Eu acho, assim, eu pago meus tratamentos, eu acho que é uma área que lucra um pouco, acho que pensando em dinheiro, eu acho que é uma área precurso tem, né? Acho que pode dar bom lá, eu acho que vai dar bom. E aí eu fui. Inclusive, quem fez a minha inscrição no vestibular foi essa dentista. Ela falou, vou fazer a inscrição para você, tá em Porto Velho, tá terminando o 3º ano, vou fazer a inscrição para você, você vai lá e faz o vestibular. Fiz vestibular, passei, fiquei em 4º lugar. Aí meu pai falou assim, agora eu tenho que ir, né? Como é que a gente vai fazer agora? Aí ele foi procurar o pastor da igreja, e você tem alguém que mora em Porto Velho? Minha filha passou na faculdade lá, a gente não conhece ninguém lá. E aí eu fui morar numa casa de alguém da família, de alguém da igreja, indicado pelo pastor da nossa igreja na época. E assim fui parar na odontologia. Que top. E os seus irmãos, eles vieram de fato? Aí vieram depois. Também por isso de insistência do seu pai, ou já foi por ver você e aí um feedback seu ali do curso? Ou como que ficou? Eu acredito que foi mais por me ver. O meu segundo irmão foi mais por me ver. Lá em casa a gente é de 4 em 4, né? Então é eu, o Daniel e o Lucas. E quando eu terminei a faculdade, o Daniel falou assim, acho que eu vou querer isso daí também. Então, a gente depois, né, tem um consultório, alguma coisa junto, um se ajuda, já tá ali. E foi assim mesmo, né? E acaba que a gente chegou nesse ponto e depois, por fim, veio o Lucas também aí, também, que faz parte da equipe hoje também. Tá. E a estética e reabilitação, foi algo natural que veio e foi acontecendo para você, ou é algo que você gosta? Porque, de fato, a reabilitação, hoje eu tenho bastante contato com dentistas, e eu vejo que, assim, a reabilitação é algo, é igual assim, você tem um superpoder na mão, de você entregar ou devolver algo que, às vezes, a pessoa nunca nem teve, né? Ou, talvez foi mais ou menos nessa visão que você pensou em... Porque a odontologia também, assim como outras profissões, ela é bem ampla. Tem várias vertentes. Tem estética. Então, hoje a estética no meio dos dentistas e outras áreas está bem alta também, né? Mas o que te fez escolher, de fato, essa... Ou você faz de tudo também, ou você realmente é focada em estética e reabilitação? Olha, eu acho que chegar nesse ponto hoje foi uma somatória da clínica começar a me exigir isso, porque eu não tinha quem fazia, mas eu não comecei diretamente por isso. Eu acho que a gente vai trilhando caminhos que vai fazendo a gente descobrir onde a gente tem mais habilidades e onde a gente se sente mais confortável para trabalhar. Sim. Hoje eu costumo dizer que a parte da reabilitação, a parte estética, é algo que me faz brilhar os olhos, porque eu consigo despertar, eu encontrei ali uma forma de despertar algumas coisas que você vai acompanhando ali, né? Quando você vai conhecendo as pessoas, quando as pessoas vão chegando a você. E eu acabei levando o meu trabalho mais para um lado de acolher, de escutar, né? De entender. A gente chega com muitos pacientes que vêm com traumas, né? De tratamentos passados, de histórias passadas. Então, tem muita história, às vezes, envolvida que me fez chegar até esse ponto. Mas, inicialmente, lá atrás, eu comecei a trabalhar numa área que eu via que ia me dar dinheiro. Inicialmente, porque eu cheguei na minha cidade, eu fui convidada por um dentista para poder trabalhar e integrar a equipe dele, que um especialista dele estava saindo para dar aula numa faculdade, e não tinha nenhum especialista na cidade. Falei assim, então, é a minha deixa, eu vou aqui. Aqui eu vou ganhar dinheiro. Nesse momento até então, meu pai chegou e falou assim, você quer abrir algum consultório agora? Eu falei, pai, vou esperar o Daniel sair da faculdade, e durante esse período aí desses 4 anos, eu vou trabalhando, vou, né, pegando mão da coisa ali, depois a gente decide o que a gente vai fazer. E por aí eu fui. Então, eu fiz essa especialidade delivery, digamos assim. A minha professora de especialização foi a grande, maravilhosa Maria Rosa, beijo, né, daqui de Ouro Preto. E eu fui endodontista. Fui endodontista maravilhosa, amo ela. Fui endodontista por 4 anos, delivery. Então, eu atendi aqui em Ouro Preto, atendi de Paraná. O delivery que você fala é porque você ia em outras cidades eu ia em outros consultórios de outros amigos, recebia indicações também dos amigos da cidade que eu moro, né, que é Jaru, e ia Jorge Teixeira e em outras cidades. Até que o Daniel veio da faculdade, e aí a gente abriu a clínica, teve toda a história de começar a clínica, e eu comecei, como eu fazia só isso e não fazia nada da parte clínica, quando a gente começou a ter o nosso negócio, começou a exigir que alguém fizesse essa parte. Entendi.
Nesse meio tempo, meu amigo daqui também, Renan, abriu um curso de estética. Por isso que eu falo que eu sou cobaia dos meus amigos, porque o primeiro curso de estética do Renan, o New Concept, eu fui uma das alunas da turma piloto. E foi onde a estética começou. Comecei por ali. E segui ele muito como referência nessa questão estética, né? Tanto é que daí que vieram os outros projetos que a gente tem junto também. E aí eu fui trilhando para esse caminho da reabilitação. Por essa necessidade da clínica também, do meu negócio. Sempre, quando você abriu a sua. E por a gente vai sentindo ali que aquilo vai gerando coisas boas, mas estou me identificando com isso aqui, acho que eu vou seguindo por aqui. Agora uma dúvida pessoal minha em questão disso. Quando você se especializa em algo dentro da área da odonto, na sua visão, até mesmo de professora, né? Você não perde a habilidade ou de atender outras áreas, igual se no caso você hoje fosse atender uma área que você já não atende mais, por questão talvez porque veio novas técnicas, novas coisas, você teria que repassar para outra pessoa, talvez. Ou lá na sua clínica tem pessoas que você direciona dependendo do tratamento, no caso. Tem, eu acredito assim, a gente tem uma base que ela vem, que é uma base inicial que vale para tudo. Mas é claro que dentro da especialidade você tem uma base científica mais atualizada, técnicas, né, que podem fazer. Você vai chegar no mesmo lugar, mas o especialista ele acaba te levando por um caminho, digamos, um caminho mais fácil, um caminho, né, que vai ser mais tranquilo. Mas a gente tem habilidade técnica para executar, né, a base estrutural de tudo ali. Mas eu vejo que é extremamente interessante a parte do especialista, né? Por exemplo, um especialista em implante, um especialista em odontopediatria, por exemplo. Eu não tenho nem habilidade técnica, psicológica para atender uma criança, né? Meu irmão atende crianças no consultório hoje, 100% dos clientes dele são crianças e não tem choro no consultório. Lá uma vez ou outra na vida, Daniel, né? O Daniel é mestre em odontopediatria. Então, é um jeito que o especialista tem que o clínico, né, e claro, tempo, né, que a trajetória ali, não adianta a gente falar também que não é do dia para a noite. E você tocou um ponto que criança é muito específico. Entendeu? Então, você tem todo um trabalho ali. E acho que a área que eu acredito que demanda, assim, muito, isso para mim, eu não tenho capacidade técnica e psicológica para atender a parte infantil hoje. Então... É algo assim, não sei nem quando foi a última. Quando senta alguma criança para eu fazer alguma coisa estética, tipo caiu, quebrou um dente, alguma coisa, Daniel atua comigo. Porque daí ele tá ali fazendo, né, todo o jogo ali e eu só trabalho focado ali no trabalho mesmo de fato. Agora vamos falar um pouquinho profissionalmente também. Na sua visão, se você fosse hoje, o que é um dentista para você? Olha, Robson, isso é uma coisa que eu falo bastante. Eu dei uma disciplina esse semestre que passou, agora eu dei uma disciplina de gestão na faculdade. E eu levei vários profissionais, porque eu falei assim, e essa disciplina envolvia muita coisa, né? Então, levei minha arquiteta, que projetou o meu consultório, para saber o que é que você precisa de lei, de taxa, de alvará, de não sei o que lá. Levei a contadora da empresa para poder dar uma aula sobre o que é que você precisa. Eu queria estar nessa aula aí também. Levei a contadora. Então, levei o cara que me ajudou a criar um sistema para controle dentro da clínica. Levei a menina que faz consultoria comigo, que me ajuda na gestão de processos de treinamento de equipe. Porque o dentista hoje, ele sai da... E aí é engraçado que eu encontrei um aluno, né? Agora tá fazendo especialização. E aí ele pegou e falou assim, professora do céu, agora eu tô numa luta, é taxa de maquininha, é saber qual que é a maquininha que eu vou passar, é imposto de renda. Só tinha que sentar na cadeira e fazer o procedimento lá, né? Então, assim, a gente tem duas vertentes quanto dentista. A gente tem a vertente de dentista quanto profissional da saúde e tem a vertente do dentista quanto gestor, empreendedor e aquele que tem um negócio. Então, e que não dá para negligenciar. Exatamente. Um não fica sem o outro. Um não fica sem o outro. Então, assim, para mim seria muito fácil só sentar e trabalhar. Mas a partir de um momento que você vai trabalhar, e seja para outra pessoa, mesmo que você não tenha o seu negócio, você também é uma empresa, mesmo trabalhando para outra pessoa. Porque você vai ter o seu auxiliar, você vai ter alguém que vai te ajudar ali. Então, assim, o dentista, ele, além de ser profissional da saúde, ele é também
um gestor de negócio, né? Então, a gente precisa... É uma profissão complicada, assim. Você precisa estudar bem, porque não é só ser. Mas, agora, no papel dentista em si, eu acho que a nossa essência é uma essência, assim, maravilhosa, né? Porque a gente lida diretamente com devolver a autoestima, e o sorriso, assim, eu costumo dizer que é a expressão da alma. E quando você trabalha com isso é muito delicado e isso é muito... você tem que ter uma sensibilidade espiritual muito grande para você trabalhar dentro do que é realmente a profissão. Ela pode te proporcionar dentro de você trabalhar nessa coisa assim que é tão especial assim para uma pessoa. Recentemente eu tive o prazer de colher um depoimento de um cliente meu dentista, e aí, do paciente dele, né? E ele falou uma frase assim que eu até falei, tinha que ser slogan. Ele voltou a ter prazer em comer. Ou seja, o básico, para sobreviver, você tem que se alimentar. E igual ele falou, eu sentia dores horríveis para comer. Eu sentia vergonha, às vezes eu tava num lugar, eu tinha que sair para poder comer do meu jeito. Depois que eu fiz, um protocolo que ele fez, né? Depois que eu fiz isso, até bala, chiclete, eu voltei. Então, igual ele falou, eu voltei, todo mundo chorou na hora que ele falou, eu voltei a sentir prazer em comer. Na hora, assim, me deu vontade de cursar odonto ali, né? Eu já falei pra vocês que você ainda dá tempo. E esse é um dos grandes prazeres que a reabilitação traz. Cara, eu falei, cara, o poder que vocês têm, tipo, quando ele foi embora, assim, que a gente, né, eu fui olhar o vídeo, falei, meu Deus, tem que ter captado, quando a área técnica, falei, cara, que sensacional, né? Que poder, você ter o poder né, nas suas mãos, através de você, devolver isso pra uma pessoa, igual ele falou, e era há anos. Aí ele brincou ainda, não brincou, ele falou, sério, meus filhos achou caro fazer, nossa, mas pai, isso aí é um preço de uma moto nova. Mas ele falou, meu filho, eu estou há anos sofrendo, se o doutor falou que vai me devolver, aí ele falou, isso, quando ele fez esse depoimento, ele já foi fazer uma manutenção, ele já tinha uns 2 meses. Ele tava com um sorriso, e aí depois ele trouxe a esposa para fazer, então a esposa já tava fazendo os exames para fazer nela também, ou seja, não foi caro, porque não Ele só ele até mais se ele soubesse que, né, e é o prazer que ele teve, agora falou, hoje eu posso comer meu toicinho de novo, aí o doutor falou, calma, vai fumo devagar também, não é assim, ele até no meio do vivo, calma, não, eu como com calma, não vai falar até que dente pode, de verdade, assim. até seus dentes de verdade, você quebra com essas coisas, mas ele falou, não, pior que eu comi, o doutor falou, senão tá bem, ele falou, não, eu comi pra testar, eu falei, não é assim que testa, mas cara, é algo de fato, assim, pra mim hoje que eu tenho muita vivência com dentista, eu acho que eu gostaria muito de ter esse poder nas minhas mãos, de poder transformar isso, né? Claro que é o nosso trabalho, que é o seu trabalho, que é o trabalho de vocês, e muitas pessoas, hoje, eu achava também que o trabalho, para mim, o serviço, o trabalho do dentista era caro, tem vista quando a Alice fez o tratamento dela com o Renan, mas assim, depois que você vê o que de fato ela te transforma e te proporciona, é igual você falou, pô, valeu cada centavo, pagaria até mais se eu soubesse que era de fato assim, essas experiências que você teria. Então, realmente é algo poderoso, o ser dentista, o ter essa habilidade. Fran, como é ser professora acadêmica e ajudar os novos... No caso, você leciona na faculdade mesmo. Na faculdade. Como que é preparar os novos colegas de profissão? Olha, é desafiador. Na verdade, a gente entrou na faculdade, acho que já tem uns 9 anos que a gente dá aula. Entrei junto com o Daniel. A gente foi convidado, na verdade, para integrar a equipe. Você e seu irmão, então? A gente começou dando aula em Ji-Paraná, na Unijipa. Até então, não tinha faculdade em Jaru, a gente estava só em Ji-Paraná. A gente deu aula em Ji-Paraná até início da pandemia. E aí, início da pandemia, veio a faculdade, a gente já tinha começado a dar aula em Jaru, que já tinha aberto a faculdade de odonto em Jaru, e a gente optou, né, já esse tempo todo de estrada, 2 vezes na semana ali dando aula. A faculdade, tanto para mim, dar aula tanto para mim quanto para o Daniel, foi um meio da gente
estudar mais, né? Porque a faculdade, ela te exige estar no meio ali. Então, das principais coisas foi você se manter atualizado. E você acaba... Tem que passar isso, tem que se atualizar para poder então, passar. obrigatoriamente, você se vê obrigado a estudar e a ser melhor. E é desafiador também. Então, eu costumo dizer que a faculdade, ela me preparou para falar melhor, para entender. Aí você vai começar a estudar também outras coisas, né? A questão psicológica, a questão de entender. Então, você vai se modulando aí ao longo do tempo. O Instituto ONI foi bem depois. O Instituto veio depois. O Instituto veio... Você vê como ela é empreendedora, né? Ela entrou na faculdade, ela falou, olha só isso aqui. Assim, tem profissionais que eles têm... Não sei se de fato é algo dele ou dela, mas eles não gostam de... Eles não se sentem confortáveis. Eles falam, não, eu entrei porque eu gosto de falar. Eu vi que ia me dar dinheiro. Igual seu pai, ó, filho, eu tô gastando uma grana lá, ó. Acho que se você ser isso aí, imagina, se atender o que eu tô gastando com 10, 15 pessoas por mês, nossa, tá. E assim, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de ir em novos lugares, eu olho financeiramente, né? E falo, cara, isso aqui é bacana. Tá legal. Os retratos corporativos mesmo que eu faço hoje, foi uma saída para um momento que eu vivi, que eu estava passando de escassez em outra área da fotografia que eu atuava. Então, assim, e hoje eu não consigo sair mais, até porque me abriu portas para outras coisas, mas é extremamente rentável, né? É algo que os profissionais tinham uma demanda na pandemia, principalmente depois que o pessoal viu que tinha que estar na internet, expor e tudo mais, mas é uma coisa que só que as pessoas às vezes têm um certo receio de falar, não, eu era por questões de dinheiro, mas te cortei, Mas assim, ir para a faculdade, acho que o propósito maior é essa rede de contatos também que te traz, né? Te trazem também outras oportunidades. Você também se manter atualizado e manter ali buscando, né? Tá sempre ali dentro, né? De acompanhar a evolução das coisas, que tudo evolui muito rápido, as coisas, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, depois já não é mais. E aí, a UAN surgiu, inicialmente, a gente não tinha essa ideia da proporção que tomou hoje. Sim. O nosso consultório, inicialmente, a gente abriu o consultório, e era 2 salas. A gente foi crescendo, e a gente chegou naquele ponto que a gente estava conversando hoje aqui, que ou você tem uma tomada de decisão para subir de nível, ou você vai estabilizar, e aqui manter estável, você tem que saber que você pode perder pessoas e perder clientes se você se manter aqui. Então, é um momento de escolha. E nesse momento de escolha, sentei mais o meu irmão e ele falou assim, a gente precisa ampliar a clínica. Ou amplia o nosso ambiente, porque o nosso cliente hoje, ele já não cabe dentro do ambiente que a gente tem já tem um cliente estrutural, né? Não da qualidade em si, porque a qualidade atraiu. Sim. Mas aí agora eu preciso também ter um ambiente né, do nível do paciente que veio. E aí veio a transição de aumentar a clínica. E aí é onde entra a escola. Quando a gente estava ampliando e fazendo o projeto da clínica, aí o Daniel falou assim, vamos fazer uma sala de aula aqui, porque vamos fazer umas imersões, alguns cursos rápidos, alguns cursos básicos, trazer professores de fora, trazer alguma coisa. Que é aquele auditório que você tem lá hoje. Que é onde a gente fez o curso de fotografia, né, dentro daquela sala lá. A gente terminou de inaugurar a clínica, eu estava terminando a minha especialização na época e recebi um convite de um atual colaborador nosso, que é do curso de implante e prótese que a gente tem lá hoje. Fran, olha, eu estou precisando levar meu curso para o interior do estado. E eu vi que vocês abriram lá um instituto e tal, o que é que vocês estão pensando? Falei assim, olha, Cláudia, nossa ideia inicial é algo pequeno, eu não tinha pensado numa especialização, mas vou conversar com meu irmão, vamos ver que... eu sabia que se não fosse para lá, ele ia para algum lugar. Então eu falei assim, se dá uma oportunidade, se tá batendo uma oportunidade na minha porta aqui, primeiro, é porque ele viu o potencial para a gente fazer isso aqui, então vamos arriscar. E daí surgiu a escola. A gente rodou praticamente 1 ano da primeira turma dentro da clínica, porque a clínica tem vários consultórios, e a gente está terminando a construção da escola, daqui acho que uns 2 meses a gente inaugura,
E já. Nossa, aquela vez que eu fui, tava no alicerce, assim, tava já com as paredes. Tô com a segunda turma fechada já agora para começar em março, e aí não tem mais como rodar na clínica mais. Eu tô com três especializações abertas, né? A segunda turma de implante e prótese, a primeira turma de odontopediatria e a primeira turma de Eu não ortodontia. sabia que tava avançada assim as obras lá. Tá terminando, tá fase final, os pedreiros já era para ter terminado em dezembro. Era pra gente ter inaugurado em dezembro. Já era pra estar pronto, na verdade. Tá pronto? Atrasou. Tá atrasado. Nossa, que felicidade. Mas daí veio a escola. Não foi nada assim pensado com a proporção. Inicialmente a ideia era algo mesmo voltado para a docência que a gente estava ali dentro da faculdade, mas é o que eu falo. Como foi agregando assim? Tipo, porque hoje você tem uma rede de professores, né, dentro desse projeto seu, dessa escola. Como que foi chegando? O pessoal você fez essa com esse profissional, e aí o pessoal que já tinha essa questão de ensino também foi vendo e foi querendo participar, foi vindo. Como que foi surgindo essa? Eu costumo falar que assim, a nossa vida, ela é feita de network. Sim. Né? Então, assim, eu tinha um professor na pós também que ele sempre falava essa questão de network. Ele falou, gente, a gente precisa... Tá todo mundo aqui, vai ter um churrasco, vamos sair, vamos ali para um bar, vamos para um lugar? Vai, conversa com quem tá ali do lado. Então, assim, esse network, ele te traz oportunidades que você, fechado dentro de uma sala, ele não te traz isso. Assim como você, o Renan, né, o curso de fotografia, né, clientes que vão vir através de mim ou através... Então, assim, a gente precisa dessa rede de contatos. E as coisas, elas vão acontecendo a partir dessa rede de contatos. Porque eu recebi a proposta desse professor para poder fazer isso. Então, a partir disso, meu irmão viu com outro colega de São Paulo uma outra oportunidade para isso. Junto desse colega que veio a especialização de implante, ele tem também uma outra colega que tem a especialização de ortodontia. Vamos levar para lá também? Vamos levar para lá também. Então, é uma rede, né? Uma rede de contatos e as coisas vão acontecendo. Sim. Então, eu acho que isso assim, é extremamente importante. A gente precisa disso. Hoje, assim, quando eu conheci o Renan, eu passei a conhecer um pouco mais, acompanhando ele mais nas redes, eu comecei a conhecer vocês. E quando eu me dispus a ir lá fotografar aquela turma de Paraná, a minha ideia era justamente network. Foi estratégico. E quando eu recebi o convite de vocês para eu fazer parte do curso de fotografia, na hora eu falei pra minha esposa... Você faz parte da UAM. Eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, você não entendeu, na verdade ela entendeu, né, mas assim, quando, pra alguns colegas, eu compartilhei o que eu fiz no grupo de fotografia que eu tenho de algumas pessoas, né, eu, cara, mas você vai fotografar essa galera inteira, ficar um dia inteiro, eu falei, não, então, mas assim, eu tenho um propósito, eu preciso estar onde aquela galera ali está. Esse foi o que eu falei pra minha esposa e eu falei pro pessoal, falei, eu quero estar onde aquela galera ali está. Porque eu vi que vocês são pessoas que pensam fora da caixa, são pessoas que são prósperos. E de certa forma, igual você falou de network, eu queria estar dentro desse network. Não sabia como, de certa forma, eu poderia entrar. Mas eu fiquei extremamente feliz quando eu recebi o convite do Renan para poder participar. Eu falei, putz, deu certo a minha incentivo, até porque eu fiz de coração, eu não fiz nada meia boca para vocês lá, eu de fato entreguei o meu melhor ali, né? Editei o mais rápido possível, porque eu queria que fizesse parte da entrega do curso mesmo, as fotos. Eu fico tão feliz que tem alunos até hoje que usam as fotos, né? Vocês usam as fotos. E eu acompanho todo mundo daquela turma, eu sigo até hoje, acompanho, eu vejo que tem fotos que, de certa forma, foi um presente, mas usam. Esses dias eu vi até uma aluna que eu vi que ela estava usando até no digital ali, na divulgação do trabalho, e de fato era esse o meu intuito, né? E isso que você falou, abriu uma porta para mim estar junto hoje dentro do instituto de vocês, né? Dentro da área de fotografia. Então, realmente isso é um jogo que muitas pessoas, igual você falou, se eu tivesse aquele dia, não vou passar o dia inteiro lá, não vou gastar minha gasolina. Aí a gente entra naquele outro ponto que a gente falou, que tudo é questão de processo. Às vezes a gente perde para ganhar lá na frente, e às vezes é o que muitas pessoas não têm, é a visão a longo prazo. Às vezes a pessoa se fecha numa visão a curto prazo, sem pensar a longo prazo.
Então, nem tudo que a gente faz, isso é uma filosofia que tanto eu, o Renan, a galera da equipe inteira, assim, a gente tem essa filosofia de se ajudar e de estar sempre junto ali, porque tem coisas que financeiramente ela não te traz retorno, mas o network que você está fazendo ali naquele momento, o que aquilo ali pode te gerar a longo prazo, às vezes você vai Muitas ganhar... vezes até a curto prazo. Né? Às vezes até a curto. Então, assim, acho que a gente precisa ampliar a mente e ampliar a visão para isso, porque as pessoas às vezes pensam muito, mas eu vou não vou ganhar dinheiro, mas eu vou... Então, assim, eu auxiliei dentista, mas eu auxiliei dentista para quê? Para eu aprender. Entendeu? Já saí, por exemplo, de Jaru para vir aqui auxiliar uma cirurgia, ou ajudar numa cirurgia, ou acompanhar um caso, não é porque eu estava fazendo um favor. Não, você pode me deixar auxiliar lá, porque eu estou para aprender, então eu tenho que colar em pessoas que sabem mais do que eu, para eu aprender. E aí a gente vai crescendo juntos. Esses dias, um grupo de fotografia, um rapaz está começando, nem equipamento assim, tem equipamento básico. Ele falou, um fotógrafo aqui da minha cidade me perguntou se eu vou para auxiliar ele. Quanto será que eu cobro? Aí eu falei, eu mesmo, né, não costumo participar tanto assim, porque às vezes as pessoas interpretam muito mal, que eu sou muito direto. E eu gosto mesmo de falar o que eu penso. E aí eu falei, cara, vai de graça, pô. Vai aprender. Você falou aí mesmo que é o cara, um dos melhores aí da sua região, você está começando agora. Eu aqui na minha cidade, né, quando eu cheguei a trabalhar para o Foto Avenida, no começo o dono da loja ele falou, a equipe é fechada, não faz sentido eu pagar para você ir. Aí eu falei, então, mas e se eu ir de graça? Porque você não precisa me pagar, mas eu vou para eu aprender. Eu vou puxar fio, montar tripé, porque a primeira vez que eu fui num evento de casamento, eu não sabia nem armar um tripé. Eu precisei de ajuda para armar um tripé. Aí você vê o efeito de luz que ele faz, você fala, assim, se você não me cobrar, você pode ir, espaço no carro tem. Eu falei, então, beleza. No primeiro evento grande que ele fotografou, eu não tinha espaço no carro. Eu paguei para um mototáxi me levar daqui até o sítio. Eu cheguei todo sujo, tive que me bater. Mas eu paguei do meu bolso o mototáxi. Eu paguei, na época, há 15 anos atrás, R$30 era muita coisa. Eu paguei 30 para ele me levar e eu voltei na carroceria da caminhonete. Todo o trajeto, pegando terrão no rosto. Mas eu fui, ele nem acreditou. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu cheguei. Ele falou, não acredito que você veio. Eu achei que você não viu. Eu falei, eu preciso aprender. Aí hoje os meus colegas vêem e tudo mais, mas eu paguei o preço para poder... Aí, igual você falou, eu sabia qual que era o trajeto. Eu queria aprender, precisava aprender. Era o melhor que tinha para me ensinar. A única barreira para eu estar lá era só eu ir pagar para chegar lá. Não, eu fui lá. Certamente. Estive presente numa festa gigante de aniversário de 15 anos, eu lembro até hoje. E para mim foi excelente. Eu não me importei nem um pouco o dinheiro que eu paguei, por mais que me fez falta na época aquele dinheiro. Mas eu sabia que era um processo. Depois ele mesmo viu, falou, pô, esse menino é diferente. Esse menino tá... Porque pô, vim até aqui, pagar do próprio bolso, trabalhar, igual eu trabalhei até de madrugada, e não cobrei nem minha mão de obra, mas eu aprendi todo momento a ficar olhando o posicionamento, como ele posicionava a luz e tudo mais, tanto que a minha fotografia hoje é muito base da que eu via nele, porque ele era uma referência para mim. E aí, é isso, eu paguei o preço. E mais do que nunca a gente está numa geração mega imediatista, né? Então esse é um dos problemas que a gente passa hoje, que é essa questão do imediatismo, de chegar e achar que, né, vê algo e acha que por trás daquilo ali não tem toda uma história, né? Exatamente. E nada que você chega ali é muito fácil, a gente valoriza o lugar que a gente está hoje, porque a gente sabe também todo o processo de onde que a gente veio, né? É tão mais gostoso. Então construir faz com que a coisa seja sólida e duradoura, né? Exatamente. Se perpetue aí. É tranquilo conciliar essa vida de ensinar, atender? Isso a longo prazo, é isso que você quer continuar? Ou agora que a escola, né, o seu instituto vai tomar tamanhos gigantescos também, assim como é a sua clínica? Mas a Fran profissional, tanto professora quanto odontológica, né, o dentista, é isso que você quer a longo prazo? Sei que às vezes é algo que você não precisa compartilhar, né, mas o que você pensa? É isso que você acha que você atender vai ser algo que isso vai durar bastante tempo ainda? Porque eu sei que assim, essa parte de ensinar demanda muito também, né? E você atender também demanda, porque você tem que se manter, assim como os seus alunos estudam, você também precisa estudar, né?
Então, hoje, como que você concilia isso no seu dia a dia? Eu sei que a sua agenda deve ser, nossa, só o fato de você ter me aceito vir aqui, eu falei, nossa, eu não acredito que ela vai... Achava que você teria na obra, só daqui um mês. Olha, eu tô num pique, assim, nos últimos 3 anos, que foi 3 anos que eu me dediquei, assim, única e exclusivamente a trabalho. Então, coloquei as outras caixinhas de lado, foquei aqui e foi. E eu já tinha chegado num ponto, assim, na clínica, que eu já tinha chegado num nível que eu acho que estava confortável para mim já, de atendimento, da clínica ter ampliado e só organizar as coisas ali. E aí foi onde surgiu a proposta da escola. E a escola, querendo ou não, é um projeto que se começa do zero e você tem que se empenhar ali toda a sua energia naquilo ali. Então, eu estou nesse processo de construção de estabilidade da escola. Então, ainda estou num processo que ainda está me demandando muita energia nisso daí. Você está estruturando a escola. Porque estruturar agora uma equipe, né, de funcionários é uma outra empresa. Metodologia. Né? É uma outra empresa que está ali anexa do lado. Então, tem a clínica que agora que está começando nesse modelo que a gente ampliou, agora que está começando a entrar nos eixos. Então, assim, não é fácil. Não é fácil administrar tudo isso. A cada 2 meses a gente vai para o Acre também, para Rio Branco, na especialização lá também, inclusive amanhã estou indo. Demanda muito. O meu projeto, assim, eu acredito que dentro desse ano, estruturando tudo e deixando tudo caminhando, eu pretendo dar uma desacelerada, né? Querendo ou não, os 37 anos batendo na porta, projeto de família, de mãe, disso, daquilo, ainda estava numa caixinha separada. Então, essa é uma caixinha que eu preciso trazer ela para cá, porque eu preciso olhar para isso também. Então, acho que esse ano é para terminar de organizar as coisas, né? Mas tem o Daniel também, que é meu braço direito e esquerdo, que a gente trabalha junto aí, a gente se equilibra bem. Mas não é uma rotina fácil, não. Mas o meu projeto para esse ano é dar uma desacelerada. Dar uma desacelerada, assim, ficar mais em Jaru mesmo, sem sair muito. Claro, a gente sai, né? Uma viagem, um curso, isso nunca vai parar. Mas a sua rotina hoje é intensa, né? Mas eu quero focar dentro do que está ali, porque eu preciso estar mais em cima daquilo ali. E querendo ou não, não dá para sair dos atendimentos em si, né? Então, talvez o atendimento ele até reduza um pouco para eu estar nessas outras frentes aí também, que hoje já me tira um pouco, né? Eu trabalho menos do que já trabalhei. Trabalho, assim, na cadeira em si, de fato, em procedimento em si, porque tem outras coisas também para olhar, mas a gente tem administrado tudo isso daí. Na fotografia é muito comum, fotógrafos renomados e tudo mais, ele faz essa transição de profissional ativo a professor, né? A mestre, e ensinar. E aí, normalmente, tende-se a parar de fotografar. Você acha que o fato da sua profissão, você acha que os seus alunos em si também, você estar em campo atendendo, é algo que os seus alunos, você acha que é importante para o seu lado de ensino também? Eu tenho 100% de certeza que... Se hoje você parasse de atender só para focar no ensino e ensinar, talvez você perderia, não digo a autoridade em si, mas talvez você você acha que não dá para ser assim, na sua visão? Olha, tem muita gente que faz isso. Sim. Tem muita gente que já chegou num ponto que sai muito, né, fora, né, das suas cidades em si. E nem consegue nem atender porque não tem mais esse tempo. Mas eu não sei se eu chegaria nesse ponto, não sei nem se acredito não ser nem uma meta minha, né, chegar a esse nível aí. Mas eu acredito que, para mim, faz sentido você estar também com essa rotina clínica. Por mais mínima que ela seja, ou seja dentro da escola, ou seja na clínica em si, eu acho que, para mim, faz sentido ainda continuar os atendimentos. E também pelo que ele me proporciona, porque é uma vivência diferente eu como dentista, atendendo um paciente, tendo esse contato. Isso, para mim, eu gosto disso.
Pode ser que eu atenda menos durante a semana? Pode ser que sim, pode ser que eu Você reduza precisa ainda muito, dessa adrenalina mas de eu ver acho seu que paciente. esse prazer que causa ali o final dos tratamentos, entender essas histórias e trabalhar essas histórias aí, eu acho que isso para mim é uma coisa que eu não vou conseguir abrir mão. Eu acho que, por mais que diminua, eu acredito que eu ainda vou estar ainda sempre com esse pezinho ali. Na fotografia é muito comum a gente ouvir assim, né, mas isso que ele tá falando aí, mas nem fotografa Não mais. faz, Então, tipo, será que Faz fácil. mas você nem faz mais, tá? Então, assim, às vezes eu falo de fotógrafo mesmo falando, aí perde-se a credibilidade ali em termos de autoridade, porque de certa forma você está ensinando algo para alguém fazer e ganhar dinheiro. De certa forma, hoje se banalizou a questão do coach também, né? Tudo mais curso online. Então, assim, às vezes mas você tá ensinando o que você nem faz. E acontece muito disso no fotógrafo, né? Você tá ensinando algo que nem você mesmo faz. Mas que de fato gera uma autoridade você fazer, eu acho que não tem como a gente falar que não, né? Com certeza. Não, porque aí você tá mostrando resultados e tá ensinando algo que você tem resultado, você entrega o resultado, né? Então, realmente, na fotografia também é assim. Hoje a produção de conteúdo ela é uma realidade para todo profissional, né? E eu vejo que muitas áreas a produção de conteúdo muitas vezes não é nem para você conquistar cliente, mas até para conscientizar o cliente. Hoje você acha que você ali dentro os seus pacientes, a pessoa que chega até você, a maioria ainda é para resolver um problema, ou você já consegue conscientizar os seus pacientes aí preventivamente? A gente tem as duas vertentes. Eu tenho pacientes hoje que já são pacientes antigos, que já vêm em retorno comigo. Inclusive, eu estava até vendo essa semana a agenda com as meninas. Eu tenho basicamente, acho que 3 ou 4 meses que eu tive que ir soltando um pouco um outro, porque senão ia ficar o mês fechado só para retorno. Então, assim, eu tenho... O faturamento fica comprometido também, né? Depende. Ah, é? É. Olha aí. Depende. O lado empreendedor. Porque se você for olhar por questão de custo e por questão de você estar o tempo ali, o que você cobra do tempo, então você trabalha menos, você se cansa menos e você fatura mais. Então, o retorno também em si, ele também traz isso. Então, eu tenho os dois tipos de paciente hoje. Eu tenho o paciente que chega com um problema para ser resolvido, mas eu já tenho esse paciente que foi meu, né, em algum momento, e que ele tem essa conscientização que ele casou comigo. Eu até brinco, isso aqui é casamento agora. 6 em 6 meses você tem que estar aqui para eu garantir o que eu estou fazendo, para eu acompanhar, eu quero ver de perto, porque tem-se muita filosofia ainda de que vai no dentista, tchau e bênção, até nunca mais, acabou. Então é muito de uma filosofia de tratamento, de uma filosofia de como você vai educar o seu paciente. Então eu busco trabalhar dentro dessa filosofia. Então, eu faço o que precisa fazer e pode ser aquele paciente que foi só para uma restauração, como aquele que foi para mexer em várias coisas. 6 meses ele já sai de lá com a consulta já programada e agendada e eu já falo com ele, tal época as meninas vão mandar mensagem só para poder agendar seu retorno. Então, assim, a grande maioria dos pacientes, eu não tenho problema com esses retornos, os pacientes vão. Então, não é porque é o paciente que não quer ir. É mais uma educação do dentista em relação ao paciente. Tá. Agora uma mini consulta aqui. Não tá nem aqui. Mas qual que é a solução para alguém que tem dente muito junto? Que é o meu caso. É o da minha filha, mas o caso dela, ela é jovem, né? Tá crescendo os dentinhos agora. Mas... Assim, eu tenho sérios problemas com o fio dental. Me machuca porque eu tenho os dentes muito juntos. No caso, seria um tratamento de aparelho para talvez alinhar ou ter algum fio dental especial. Ela já tá olhando pra minha boca. Eu já tô olhando, se precisa. Ela tava na amnésia aqui. Justamente porque eu sofro muito com isso. Né? Já me indicaram o fio dental que é a fita. Eu ia falar da fita. Mas assim, ainda assim, a fita ainda me machuca. Talvez falta um pouco do hábito, né? Muito bruto, muito forte. Mas assim, os dentes não podem ser muito juntos, de fato, ou não tem errado ou certo? Não, ele tem, na verdade, o nosso dente, ele tem uma anatomia e um formato que faz com que as duas áreas que são mais gordinhas aqui, elas tenham esse contato.
Então, esse contato é tanto também por uma questão de proteção. Vai fazer uma restauração que fica sem um contato ali, tudo que você come entra, impacta e vai causar um problema ali na sua gengiva, naquela região. Então, assim, agora o muito justo tem que ver se tem muita área de contato, porque às vezes ele está girado ou é alguma região que está com muita área de contato, e aí você tem mais área de contato na hora que você vai passar o fio, esse fio entra de forma mais rígida, né? Então, teria que ver essas regiões, se é em todas as regiões ou se é em regiões específicas, para saber. Pelo que eu vi que meio tortinho por aqui, talvez pode ser que tenha uma indicação ortodôntica, né? Ajustar, realinhar eles ali, para trazer de fato esses pontos de contato conforme deveria ser. Que seria mais aquele techzinho mais simples, né? Que é só mesmo uma regiãozinha de contato, passou o fio, acabou. Agora uma pergunta polêmica. Já aconteceu, se você não puder falar, de um paciente concluir um tratamento, ele olhar e falar, não gostei? Não. Nunca aconteceu com você? Não. Mas já chegou pacientes de colega de... Você já pegou pacientes que vieram, eu fui outra pessoa e não gostei, dá para resolver? E aí você teve que analisar um trabalho de outro colega para poder chegar na satisfação, não que esteja errado, mas para chegar na satisfação do paciente. Tanto é que os retrabalhos que a gente faz, geralmente são situações dessas, que o paciente fez algo e não ficou satisfeito. A gente trabalha dentro de uma filosofia que a gente trabalha como se fosse do final para o começo. Então, eu trabalho com o paciente já com uma previsibilidade de como que vai ser o final, né? Que é todas aquelas imagens que você Exatamente. Então, a gente monta todo um planejamento, né? Faz um planejamento digital, testa isso, né? Porque às vezes o que incomoda o paciente, eu acho que ficou muito grande. Eu acho que está muito volumoso. Eu acho que não combinou comigo. Entendi. Então, assim, tinha-se muito a filosofia antigamente de sentar o paciente, realizar algo e só você, por si só, decide o que é que vai ficar ali. E se é algo que vai ser feito em você, nada mais justo do que você aprovar e você olhar e falar, gostei. Então, eu acho que o grande diferencial é fazer o paciente participar de todo o planejamento. Porque aí não tem como ele falar, foi muito surpresa. Exatamente, entendeu? Então, muitas das coisas que são feitas onde o paciente não gosta, às vezes é porque não é feito esse tipo de trabalho do paciente definir. Então, hoje mesmo eu estava cimentando um caso, e aí eu levantei a paciente e falei assim, olha, eu não vou decidir isso aqui sozinha. Eu acho que a cor não ficou legal, esse dente aqui, mas o que você acha? Tá imperceptível para você? Tá tranquilo? Porque eu não vou cimentar se você achar também que tá te incomodando esse detalhe. Ela levantou, olhou no espelho e falou, nossa, mas eu não tô nem vendo, tá? Então, beleza, então vamos. Então, assim, eu sempre coloco o paciente para participar de toda a decisão e todo o processo. Então, aí acho que aí não tem erro. Sensacional, né? Tá, vamos falar um pouquinho dos seus planos futuros. O que está acontecendo hoje na sua vida profissional de ensino? O que você está fazendo para transformar o seu instituto no maior do estado? Quais são? Você falou que já está terminando a obra e tudo mais, acredito que seja um passo gigantesco que vocês estão dando. O que vocês estão fazendo para que essa sua meta profissional na área do ensino seja alcançada? Robson, assim, que a gente sempre trabalha, e os professores e os amigos, que a gente trabalha numa rede de amigos, né? E eu acho que o importante para isso acontecer é a gente estar alinhado dentro do mesmo propósito. E a gente trabalha dentro de uma mesma filosofia, e isso é extremamente importante. E a gente é muito detalhista, a gente é muito de entregar o nosso melhor. Se a gente está ali, a gente está para se doar 100%. A gente quer proporcionar uma melhor experiência para o aluno dentro da escola, com que ele saia dali. Às vezes o mundo está pegando fogo do lado de fora, mas a gente tem que fazer o negócio funcionar, né? Então, eu acho que é o comprometimento. Os resultados que eu já tenho dentro da clínica hoje, eu consigo ter mais maturidade para lidar com equipe, com gerir coisas. É um desafio, porque, querendo ou não, a gente está numa área diferente. Mas eu confio muito no time de amigos que a gente tem junto dentro desse propósito, meu irmão que está junto comigo nessa também. Então, a gente está no centro do estado, a gente é carente de elevar o nível da nossa odontologia. Então, é isso que a gente busca. Porque eu penso assim, isso é uma filosofia que eu compartilho também com os meninos e a gente sempre conversa sobre isso.
Se eu cobro bem e eu te ensino a cobrar bem e eu faço você entender o valor do seu trabalho, não é só eu que cresço, a gente cresce todo mundo junto. Então, a gente luta e a gente busca uma valorização de um modo geral. Então, se eu entrego o meu melhor, se quem vai lá e conhece a gente de perto, vê o que a gente entrega, vê o quanto a gente doa o nosso sangue para aquilo ali, eu acho que isso é a essência de qualquer coisa. Então, não tem como a gente estar com essa energia toda e pensar que vai dar errado. Então, a gente está fazendo isso mesmo para ser referência e para fazer com que o nível da nossa odontologia ela suba. Você vê que tá dando tão certo que eu sou fotógrafo e eu quis participar do núcleo de vocês, né? É muito bom, é desse jeito, é assim que a gente de fora enxerga mesmo, vocês estão fazendo muito bem. A sua clínica é linda, isso a minha esposa achou, eu achei, acredito que seus pacientes também. Além disso, qual é a maior diferença que vocês hoje entregam para os seus pacientes? O que vocês têm de diferente hoje para oferecer para os seus pacientes lá? Robson, a gente começou isso lá atrás para fazer um panorama de onde a gente chegou hoje. Quando a gente se formou, eu e o Daniel chegamos em 2014, a gente abriu a clínica em 2014. E aí meu pai chegou assim, olha, eu não tenho dinheiro para comprar um terreno num local. Você viu lá a clínica, onde a clínica é? Sim. É num setor que é afastado, é uma rua residencial, não é uma rua comercial. Meu pai comprou aquele terreno ali e falou assim, olha, a gente constrói 2 salinhas, uma para você, uma para o seu irmão, recepção, um negocinho pequenininho. Era um quadradinho pequenininho, 2 salas, recepção, banheiro, um escritório, a esterilização. E aí meu pai falou assim, olha, vocês tentem fazer com que isso aqui rodar. E se der certo, ok. Se não der certo também, a gente tampa tudo, vira uma casa e pronto, acabou. E aí, nós começamos com nossos pacientes, como não tem fluxo de pessoas passando por ali, meu irmão se cadastrou em tudo quanto é plano odontológico que você imaginar e começou a ligar para os cadastrados no plano. Olha só. Olha, dentista, tal, estamos em tal lugar, não sei o quê. Então, a gente cadastrou no plano da polícia e foi ótimo, porque era cheio de policial lá, então, quando via que era um estabelecimento, eu falei assim, nossa, mas tá cheio de policial aí, então, isso foi até bom, porque ele falou assim, ninguém vai tentar nem acontecer nada aqui, entendeu? Mais confiança. Então, veio a Asti, veio vários outros planos odontológicos, e uma grande sacada que a gente teve na época, a gente tem um frigorífico na cidade, e esses funcionários, eles trabalham durante o dia inteiro. Eu era funcionária pública na época, então eu colocava uma dentista para trabalhar de manhã, enquanto eu estava no público. Meu irmão trabalhava na outra salinha. E a gente falou assim, vamos colocar atendimento noturno, que ninguém atende à noite. Olha. Então vamos pegar esses pacientes à noite e vamos colocar 2 dentistas para trabalhar à noite, para deixar as 2 salas rodando à noite. Então, com uma salinha de 2, a gente já tinha 4 dentistas fixos ali atendendo. Então, vamos trabalhar. E o negócio foi indo. Só que independente de ser plano ou independente de ser particular, a gente sempre tratou o paciente de uma forma especial. Eu acho que é isso que vai fazendo o diferencial ao longo do tempo, até chegar naquele ponto de falar assim, a gente chegou a um nível de pacientes que a gente agora tem que ter até uma melhorada no ambiente para deixar o negócio um pouco mais requintado, porque o nosso atendimento está num padrão legal, a gente conseguiu ser conhecido pelo atendimento que a gente presta. Então, o paciente que vai lá hoje, os nossos treinamentos, as nossas reuniões, o que a gente sempre busca para as meninas é assim, o paciente é o nosso foco principal aqui. Então, ele precisa chegar aqui, ele precisa se sentir que ele é importante, que ele vai ser acolhido, que o tratamento é muito além de um tratamento odontológico. Né? Então, eu sempre falo com os dentistas que trabalham comigo, escuta o paciente, né? Porque o grande problema, às vezes, é do dentista sentar o paciente, não escutar, não entender, só fazer. Tá ali, né? Então, assim, a nossa meta diária é fazer isso. Então, acho que isso é o grande diferencial. Tanto é que você viu que a clínica, eu quis trazer o ar para a clínica, até de um ar que não é clínica. Então, quando você chega, né? Eu quis colocar um jardim, quis colocar um negócio aberto, para tirar esse ar de fechado, esse ar de hospital, para deixar o negócio um pouco mais leve. Para o paciente se sentir tranquilo, sentir que vai ser algo, criar confiança e criar esse vínculo de segurança, sabe? Então, eu acho que isso foi o nosso grande diferencial desde sempre. Então, a gente sempre buscou. Aí a gente começa a estudar. Então, aí é o primeiro endereço de vocês. É o primeiro endereço. Tanto é que tinha dentistas na época que falou assim, teve um dentista na época que sabia que a gente ia ampliar a clínica, e ele até falou assim,
eu até ampliaria junto com vocês, construiria uma sala junto, mas tinha que ser no outro endereço, né? Porque aquele endereço lá, meio afastado. Aí eu pensei comigo, falei, cara, isso aqui é uma questão de honra eu continuar nesse lugar. Porque, assim, e uma outra coisa que é interessante é que o paciente que vai lá é o paciente que vai lá. Eu não tenho aquele problema do paciente que está passando no meio da rua e eu vou ali, porque eu vou ali fazer um orçamento, eu vou parar aqui. Eu não tenho esse problema. Quem vai lá, vai lá, entendeu? A gente tinha muito isso aqui também no nosso estúdio. A gente sempre tentou correr do grande fluxo. Justamente porque... Os pacientes têm a rua inteira para estacionar. Exatamente. Você vai ter num grande centro, o paciente às vezes tem que estacionar 100 metros do seu endereço, né? Ou então você sofre com barulho. A gente sempre correu daqui. Certo que Ouro Preto não tem grandes centros, mas... Aí o fluxo que a gente sempre correu foi por isso, questão de bagunça. Tanto que a gente saiu do último endereço para cá, também porque era um sossego. Até que do lado abriu uma lotérica. Quebraram a minha porta, derrubaram os meus vasos. Todo o sossego que eu tinha foi-se embora na hora que abriu a lotérica. Porque a lotérica é de manhãzinha até a hora de fechar. E aí, muitas daquelas filas enormes, a fila era para fora, aí ficava na frente, e os meus clientes tinham que pedir licença da fila para poder entrar. Aí toda vez nós olhávamos e falávamos, meu Deus, nós temos que sair daqui. Aí eu tenho problema hoje com os vizinhos, porque daí é tanto carro estacionado nas garagens dos vizinhos, que os vizinhos ficam... Os seus parceiros, sucesso, né? O sucesso chegou, agora os pacientes ocupam a rua inteira. Pois é, chegamos nesse ponto. Mas eu vou falar pra você, assim, eu sou pai hoje, eu vejo assim, você contando um pouco, sempre, né, você seu pai, meu pai, nossos pais financiou, né, ele comprou o terreno, fez a sala, e pra ele deve ser uma honra ele olhar e falar, putz, foi aqui que começou tudo e eles estão aqui, olha o que se tornou, né? Então eu tenho certeza que seus pais devem ter um orgulho de você e seus irmãos, porque hoje em dia até falando com outra pessoa outro dia, o ensino tá tão banal, né? Hoje você fica rico sem estudar, que se falam muito da internet, né? Você não precisa ir para a faculdade para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido. E hoje os pais, a educação é tão difícil, né? É tão desafiadora, tanto que antigamente os pais tinham muito mais filhos do que hoje. Eu tenho minha irmã mesmo mais nova, ela nem quer ter filho. Então, assim, é uma situação que hoje a gente vê filhos como você e seus irmãos, é tão prazeroso, porque eu tenho certeza que os seus pais devem ter um orgulho tremendo de vocês, por saber que valeu a pena todo o esforço financeiro e de dedicação dele para estudar vocês, para fazer com que vocês se preocupassem até formação, de fato, só em estudar, e saber que eu quando eu trabalhei numa padaria lá em São Paulo, aí era no centro de São Paulo e tinha uma faculdade bem conceituada próximo, que as meninas que trabalhavam nessa faculdade e também tem um nome que se dá nas casas que os alunos moram, República. E aí elas, de vez em quando a gente conversava, quando elas iam por mais tempo, né? Eu falei, aí, deve ter muito ricão aí, né? Ela falou, tem rico e é tão triste que é muito comum vir pais fazendeiros que mandou o filho pra cá estudar e o filho aqui é droga, o pai acha que o filho vai voltar um engenheiro agrônomo, o filho vai voltar um advogado, um médico. Quando ele vem ver, porque de certa forma desconfia, ele chega aqui e vê, muitos já teve pai que pegou o filho drogado na rua. E ele achando que pagando a República, pagando tudo para o filho só estudar, o filho está nessa doideira. Então, assim, realmente tem casos aqui de superação, que o pai está fazendo assim, das tripas aos corações para manter o filho aqui só estudando, e o filho de fato está honrando o pai, mas é muito mais comum a gente ver os filhos que não valorizam isso, chegam aqui e ficam só na fala. E meu pai, na época, meu pai tinha magistério, né, que era aquele nível, daria para dar aula ali, e aí quando ele chegou aqui, ele pagou a minha faculdade, que nessa escola que eu terminei a 4ª série, ele entrou para dar aula, foi diretor durante a minha faculdade inteira. Daí ele começou a fazer pedagogia à distância para poder se manter ali. Então, ele pagou a minha faculdade sendo diretor e dando aula nessa escola.
Então, eu sabia. E aí, tirava leite, cuidava de gado e continuou nesse reduto ali enquanto eu estava lá. Então, quando eu vinha de férias, eu participava de tudo que estava acontecendo e via também como tudo acontecia ali. E sem contar que meu pai sempre teve uma forma muito rígida de criar também, tinha todo um contexto ali também de ver valor por outras coisas, mas eu também olhava e honrava também, porque eu via de perto o que é que ele estava também fazendo para eu estar lá, né? Também não era fácil, né? Então, ele também se doou muito nesse processo. Bom. E bom que valeu a pena. Tenho certeza que ele, hoje nas minhas filhas, eu penso em proporcionar o melhor, né, que eu posso. Eu tenho certeza que eu espero que seja assim, que elas honrem todo o esforço, que cada geração tem as suas dificuldades. Ele teve a dele em criar vocês da forma que ele escolheu e que foi bem sucedido, né? Daí você e seus irmãos. Mas é muito bom. Isso, eu tenho certeza que... Qual conselho que você daria para quem também tem grandes sonhos, assim como você teve, tem concretizado, né? Mas encontra muita dificuldade no caminho? Olha, a primeira coisa que eu sempre falo é: não se meça pela régua do outro. A gente vive num período de muita comparação e de muito imediatismo. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que a vida é um processo. Então, sempre que você vê alguém em algum lugar, procure saber qual que é a história que tem por trás daquilo ali. Né? Porque tem pessoas que se mantêm. E isso eu digo de pessoas que chegaram a um certo nível e se mantêm. Né? Porque uma coisa também é você ter tudo, dado algo, e você manter aquilo ali também, aí sim você vai começar a construir a história. E tem pessoas que vão construindo até chegar num certo ponto. Então, a primeira coisa é você entender e não se medir. Porque as pessoas têm muito a se comparar, a ver e querer e não entender que tem um processo para se chegar ali. E é aquilo que a gente estava conversando. Quando a gente tem um processo, a gente chega e valoriza o lugar que a gente chegou e a gente dá valor. É aquele negócio, né? Quando você encheu o seu balde, você dá valor a cada pingo d'água. E as pessoas querem só a receita do bolo. Exatamente. Então, assim, essa questão do imediatismo, né? De entender ali que tudo é um processo. E eu estava com uma outra coisa que eu acabei me esquecendo. Reformula a sua pergunta. Qual é o conselho que você daria para as pessoas que, assim como você tem grandes sonhos, mas encontram dificuldade no caminho? A vida é uma montanha russa. Se você desistir se eu desistisse no primeiro dia que eu tive que ir de bicicleta para a faculdade, eu não tinha terminado a minha faculdade. Se eu desistisse porque na minha faculdade tinha muitos ricos e eu era considerada ali a que não tinha, né, a pobre, né? Então, se eu me sentisse envergonhada de não ir ali enfrentar, se eu desistisse com o primeiro problema que eu tive com um paciente no consultório, se eu desistisse com o primeiro problema que eu tive com um funcionário no consultório. Então, assim, a vida ela não é linear. Então, você precisa aprender, e isso, eu passei por um processo depressivo nesse período da minha vida, e aí foi onde entrou a terapia, e eu acho que foi, assim, uma virada de chave de você compreender que a gente vive numa vida que ela é assim, e a partir do momento que você entende que é assim, você para de sofrer. E você coloca uma meta e você vai e fala assim, não tem outra opção a não ser chegar lá. Eu vou chegar lá e ponto, acabou. Pode o mundo desabar, vai ter dias que vai estar bem, ok, vai ter dias que não vai estar bem, ok. E daí foi onde entrou o esporte na minha vida também, que daí teve a corrida também, entendeu? Então, assim, você precisa encontrar meios de fazer com que a sua vida seja, por mais que vai ter altos e baixos, você encontrar uma linha onde você vai trabalhar confortável. Você pode vir uma chuva daqui, pode vir uma coisa daqui, mas você mantém aqui o foco. Então, eu acho assim, não desistir e não se medir pela régua do outro. E só traça uma meta e vai. Dificuldade você vai encontrar em qualquer lugar. Em qualquer profissão, em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Mais ou menos, né? E para tudo, tá? Em todas as áreas. Às vezes a gente pensa assim, fulano é bem sucedido. Porque o chegar lá para muitas pessoas é relativo, né? O chegar lá muitas vezes para uma pessoa é financeiramente, o outro é familiar. Então, às vezes a gente vê alguém e pensa, né? A gente tem toda essa questão de por que para mim não? Por que para mim é tão difícil? Mas às vezes, aí você falou, procura saber. Com certeza aquela pessoa também ela teve os percalços da vida. Todo mundo chegou ali
foi molezinha. Até mesmo quando você chega lá, né, o chega lá também é relativo, você vai ter as dificuldades de chegar lá. As suas dificuldades hoje são diferentes do começo da sua carreira, mas continua sendo dificuldades. São as suas dificuldades, continua sendo dificuldades grandes, continua sendo dificuldades que muitas vezes te tiram o sono, te fazem querer ir para terapia. Só mudou o problema e a proporção. Muitas vezes a proporção é bem maior do que o mesmo. O nível de responsabilidade também vai aumentando, né? Exato. E as dificuldades elas vão tomando a mesma proporção. E aí entra outra coisa, né? Você vai aguentar chegar lá? Porque daí é outra coisa também. Ter que aguentar chegar lá também. Isso é outro ponto. Que é igual a gente falou, muitas vezes o problema é esse. Você quer, mas às vezes você não está preparado e você não aguenta, exato. Como você gostaria de ser lembrada como profissional e como pessoa? Eu já me fiz essa pergunta. E foi uma pergunta que eu passei a mudar muitas coisas em mim. Como que você quer ser lembrada quando a profissional Fran Paiva? Olha, eu confesso que quando você me pediu a biografia, eu me vi pensando, na hora que eu estava te respondendo, eu falei, cara, às vezes nem a gente tem a proporção ou do que a gente é ou de onde a gente chegou. Que às vezes a gente está tão preocupado sempre em chegar, em olhar. E aí quando eu parei hoje para te responder, eu falei, caramba, olha onde já eu cheguei, olha as coisas, né? E a gente precisa parar e até agradecer mais por isso, né? E também a ficar mais respirar um pouco mais e falar assim, não, já consegui muita coisa, já, né? Tem que dar o devido valor a isso. E uma das coisas que eu trabalho dentro da odontologia, que eu acho que, assim, é o que eu gostaria de ser lembrado, até como a Fran, num nível, né, profissional e num nível, assim, geral, é aquela que vê o outro. E é isso que eu paro todos os dias, quando, sendo um paciente numa consulta, eu escutar e eu entender o outro. E isso é o que faz toda a diferença no meu dia a dia hoje, né? É onde traz essa conexão com o paciente, né? De entender ele ali. E eu acho que é o que falta muito hoje, né, Bastia? Né? Você se colocar no lugar do outro. Então, tenho buscado cada dia mais a trabalhar isso em mim, a melhorar isso em mim. Mas eu gostaria de ser lembrada por aquela que vê o outro, que enxerga o outro além de si. Eu acho que isso, se a gente tivesse isso no mundo, eu acho que a gente teria bem mais coisas boas acontecendo no mundo. Por isso que você e sua galera, porque igual você falou, vocês têm os mesmos ideais, são tão diferentes. Porque a gente enxerga isso em vocês mesmo. E no ambiente geral, assim, eu me senti tão bem no dia que eu fui lá fotografar vocês, o dia que a gente foi no curso, o ambiente seu de trabalho é muito gostoso. E vocês estão conseguindo entregar isso de fato. Até mesmo, eu não sou paciente, estava ali como colega de trabalho, né? E eu senti isso. E de fato é muito legal, porque é o que vocês estão construindo e está funcionando não só para as pessoas que de fato vocês têm de objetivo, mas qualquer pessoa que entrar lá, pelo menos eu fui impactado, a gente mesmo viemos embora falando do ambiente, de como foi gostoso, de como que é. Dá para ver que ali há um ambiente de pessoas que são pessoas de bem. Isso realmente vocês constroem. A da fachada, a gente já sente isso. E eu tô falando de coração mesmo. E feliz. Agora eu gostaria que, para encerrar, você deixasse uma mensagem aqui para os seus colegas de trabalho, para os futuros dentistas, né? Da caminhada, dê uma mensagem para eles. O que você pode dizer de uma profissional de quantos anos de carreira? Desde 2009. Desde 2009. Eu não sou boa em matemática, eu sou boa em DEX. O que você pode dizer aí para essa galera? Olha, eu acredito que é um resumo de tudo que a gente conversou, né? A gente constrói, a odontologia ela é construída, a gente, aos poucos, a gente vai se identificando, então, dê tempo, né, ao tempo, leve as coisas dentro do seu tempo, não atropele processos, não atropele os passos, vai devagar,
não se meça pelo outro, né? Não mira o que o outro, vai no seu, foca no seu e vai na sua velocidade. Estude, nunca pare de estudar. Como dentista, né, o que a gente falou aqui, trate o seu paciente como você gostaria de ser tratado, se coloque no lugar do outro, enxergue o outro além de você. E eu gosto sempre de falar que aquilo que você emana é aquilo que você recebe de volta. Então, seja na profissão, seja em qualquer lugar que você passar, o meio que você tiver, eu acredito que a gente atrai aquilo que a gente vibra e aquilo que a gente joga. Então, o que eu me derramo enquanto eu estou fazendo, no que eu estou me propondo a fazer, não tem como dar errado, porque é aquilo que eu vou receber de volta. Então, estude, tente ser o melhor dentro da sua área, não olhe para o outro, olhe para você. E, profissionalmente falando, né, a gente está com a escola, a gente adoraria receber quem quer compartilhar dessa nossa história, compartilhar dessa nossa filosofia e crescer junto com a gente. Eu falo que é se tornar membro da família, que eu acho que a gente gira uma família, a gente é da tropa. Então, quando mexe com um, mexe com todo mundo se apoia. A gente já tem até uma coisa assim, alguém postou uma foto, todo mundo vai lá, posta, comenta. A gente tem esse negócio de jogar para cima, de colocar para cima. Todos os professores ali, quando eu Todo mundo. você olha lá, as caretas lá, Fran curtiu. Sempre, sabe, as mesmas pessoas. Então, esse é o nosso intuito. Então, cerque-se de pessoas que te coloquem para cima, né? Tira do lado aquelas pessoas que te tiram do seu foco, que fala que não vai dar certo, cria metas para você, estude muito e não tem como dar errado. Amém. É isso aí. Obrigado por você. Eu que agradeço. Foi sensacional, sem sombra de dúvidas. Foi muito proveitoso. Esse episódio, com certeza, eu vou ouvir várias vezes. E é isso, pessoal. Tá aqui uma pessoa que, para mim, é exemplo, né? Não sou dentista, mas já acompanho a história da Fran e da empresa dela. E eu que vim de fora, né, vim de São Paulo, eu sempre escuto, até hoje, toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com meus amigos, com pessoas que estão de fora, eu falo, o que você foi fazer aí? E eu vim vencer, é isso que eu falo para eles, eu vim crescer, eu vim me tornar bem-sucedido dentro da minha realidade, porque hoje o nosso estado, de certa forma, nós somos o interior do Brasil, né? E o intuito do meu podcast é justamente trazer pessoas para mostrar que aqui nós também temos profissionais brilhantes, empresas prósperas, profissionais que são prósperos financeiramente, de carreira, né, e tudo mais. Então, E é aquilo que meu pai falou, né? Eu não poderia ter dado para vocês o que eu consegui dar para vocês aqui. Então não tem como eu não amar esse estado e não amar essa região aqui no Chivite. Então é isso. Então todo mundo que passar por aqui vai só fortalecer isso, que nós temos muito, somos muito e somos capazes, assim como qualquer outra região do Brasil e do mundo. Então, é isso. Obrigado, Fran, por você. A gente está lá nas redes sociais, Fran Paiva, meu Instagram. Tem o Instagram do consultório, para você que é dentista também, paciente. Temos o Instagram da UAN também, Instituto UAN, Paiva Odontologia. E se quiser falar um pouco mais, tá lá com a gente lá, vai ser um prazer receber vocês lá também. Eu vou deixar as redes sociais dos projetos, perfil profissional, pessoal também, de todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.